de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou a entrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, graça. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Mais uma vez aqui estamos para mais um trabalho, o programa A Abertura da Palavra, que apresentamos através deste canal, o canal A Voz do Profeta. Todas as segundas-feiras, com a permissão do Senhor, aqui estamos para trazer uma porção da palavra. Desta feita, esperamos que igualmente de formas anteriores, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude e nos dê uma boa porção da sua palavra para compartilhar
com vocês que me assistem, que para mim é uma alegria saber que temos irmãos, irmãs espalhados por todos estes lugares de nossa nação e até mesmo em outros locais, e que dão ouvido à palavra de Deus. E aqui estamos para mais um trabalho. A Escritura nos diz em algum lugar no livro de São João, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Enquanto temos a oportunidade, enquanto temos esta ferramenta à nossa disposição, a internet, algo que pode romper fronteiras, chegar a tantos lugares de maneiras que não havia nem pensamento em tempos passados, mas aqui estamos desfrutando desta ferramenta e estarmos aqui reunidos em torno da palavra, isto é maravilhoso. E ao chegar aí em seus ouvidos, em seu coração, em seu receptor de todas as formas, a palavra de Deus, anunciada através deste trabalho que fazemos aqui, e saber disto realmente é uma alegria em nosso coração. E se você deseja até mesmo compartilhar a sua audiência, você pode fazer através do nosso canal no YouTube, aí no chat de interação, e que Deus abençoe teu coração, Deus abençoe a tua vida, Deus te enche de paz e de graça. É um tempo tremendo que estamos vivendo, tempo nunca vivido antes. Estamos aqui nos dias após a partida de nosso profeta, muito embora faça já alguns anos, mas para Deus é apenas alguns segundos. E estamos aqui encarando coisas tão grandiosas, tanto por parte da revelação da palavra, porque as escamas de nossos olhos, o véu que nos impedia de ver todas as coisas da mensagem, visto que está tudo ali, o livro inteiro foi aberto. Mas nós, conforme a luz foi brilhando em nossa vida, fomos compreendendo com mais clareza, vendo com mais nitidez, e também as coisas que têm acontecido no mundo, os cumprimentos. Bom, para isso nós viemos, para esta hora fomos chamados, e aqui estamos. Então, mais uma vez, peço que Deus abençoe a mim e a vocês que me acompanham, que seu Espírito Santo cuide de todas as coisas, da parte técnica e da condução da palavra, e vossos ouvidos sejam ungidos para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração e vamos ler nossa Escritura. Hoje vamos falar sobre a noiva e a oferta oferecida. O irmão Branda pregou a mensagem Elias e a comida oferecida, a qual a viúva entregou para ele tudo que ela tinha, para que ele comesse e bebesse. E o Senhor Jesus se entregou inteiramente para nós, por nós, e ele foi uma oferta oferecida a Deus para nós. Nós também devemos fazer parte e queremos fazer parte desta Escritura. Nós mesmos, como participadores do corpo de Cristo na terra, a noiva de Cristo, ou participantes, melhor dizendo, estamos também nesse contexto desta oferta oferecida. Nós vamos ler uma Escritura, logo em seguida, antes vamos orar. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, por tuas maravilhas, por teus atos poderosos em nossas vidas. Pai bendito, aqui estamos para falar mais uma vez de Ti, da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha me abençoar, venha estar comigo, me conduzir, Senhor, e que eu possa ir além daquilo que eu tenho em mente, Senhor, que Teu Espírito Santo venha trazer, como o Senhor prometeu. Eu trarei à memória as minhas palavras, as coisas que eu já tenho vos dito. Então, o tanto que há de Escrituras, Pai, em Tua palavra escrita, o tanto que há, Senhor, de mensagens, de citações que Teu servo, o profeta, efetuou, mas se o Senhor trouxer novidades para nós nesta noite, estaremos tão agradecidos, ó Pai. Ajuda-me, guia-me, abençoa meus irmãos que me acompanham. Assim eu oro a Ti, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Façamos então, amados, a primeira leitura no livro de Levítico. Levítico capítulo 2, nós vamos fazer a leitura. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 13. Nós lemos assim, da palavra do Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor da farinha e do seu azeite, todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçola, será da flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor. E se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Muito distinta a leitura, mas a palavra inteira, ela, sabemos, é inspirada. E lembrando do que o profeta disse, se você ler alguma escritura, algum versículo na Bíblia Sagrada e não ver Jesus, volte e leia novamente. Ele está ali. Então, nesta leitura tão distinta, nós podemos ver a Cristo, nós podemos ver ao Senhor Jesus Cristo. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 88, 89 e 90. Como você sabe, aquela farinha representa a Cristo. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Porque a farinha, ela é feita do grão, o grão é moído, e não somente a farinha, mas a Bíblia falava da flor da farinha, do melhor da farinha, da pura farinha. Então, qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isso. Aleluia, diz o profeta.
Você pode ter quanto queira sua velha religião formal e fria. Porém, eu creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confesso isto, mesmo entre um mundo de infiéis. Porém, eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta classe de moinho moe cada parte da farinha exatamente igual, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que era naqueles dias. Ele está aqui mesmo nesta manhã. Ele sempre será o mesmo. Isto é o que aquela farinha significava. E o azeite tipifica o Espírito, de acordo com o que encontramos em Ezequiel 4 em diante. Essa é a razão pela qual ungimos com óleo, é o Espírito. O que é isso? Como encontramos em São João 4, onde diz que o Pai procura adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Jesus foi a verdade, ele foi a farinha da oferta, e o azeite é o Espírito. E quando se mistura o Espírito com a verdade, algo tem que suceder. Quando você os ajunta, isto ou isso faz o pão. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, lembramos das Escrituras, como Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído. A Escritura diz, ele foi moído. E a Escritura também diz, a Deus agradou moê-lo, porque ele estava sendo moído, Jesus Cristo, para ser oferecido como uma oferta oferecida a Deus. Então, ele é o grão que foi moído, ele é a farinha, ele, o azeite, o Espírito Santo, tudo é Cristo. Há uma escritura no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós lemos assim, Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo está falando, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então ele se entregou, ele se ofereceu, ele foi a oferta. Por isso a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Deus estava cumprindo sua própria palavra, que os filhos de Israel deveriam oferecer ofertas, oferta pacífica, oferta de paz. Havia várias ofertas em várias ocasiões, celebrações, e quando um crente, um israelita, tinha uma vitória, se fosse pessoal, se fosse familiar, como fora, eles ofereciam uma oferta significativa em agradecimento àquela vitória, àquela conquista e aquilo que eles tinham adquirido. E havia várias ofertas, e havia a oferta de alimentos, que, como fizemos leitura em Levítico, deveria ser uma entrega total. Deveria levar no templo para oferecer a Deus, e o sacerdote comeria daquela oferta, e os filhos do sacerdote comeriam daquela oferta, da mais pura farinha, considerando todos os critérios estabelecidos por Deus, como fizemos leitura em Levítico, e vamos voltar, nada doce, temperada com sal, assada ali na caçarola, ao fogo, sem fermento, e todos aqueles tipos, todos aqueles tópicos ali, todas aquelas características têm um símbolo em nossa vida, como Cristo, na plenitude, foi esta oferta oferecida. Sua vida não foi nada fácil. Ele foi realmente uma oferta oferecida. Antes dele dizer, todo poder me é dado no céu e na terra,
ele precisou se entregar. E ele se entregou. Antes de dizer, todo o poder me é dado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi crucificado, mas depois, como disse Isaías, ele foi moído, mas então ele pôde alcançar este lugar, se assentar no trono de seu Pai, ou seja, todo o poder nos céus e na terra foi dado a ele. Potencialmente ele carregava esse poder, mas a Bíblia diz, sendo Deus, ele não teve usurpação de se comportar como Deus, mas como filho foi fiel em tudo. Ele teria que passar pelos processos, ele teria que suportar as provas, ele teria que ir ao máximo, a tal ponto que Deus extraiu dele a flor da farinha, a tal ponto que Deus extraiu dele o melhor perfume, um cheiro suave. Por isso Paulo disse, ele se entregou como cheiro suave, como sacrifício. E Paulo estava dizendo ali onde fizemos leitura, em Efésios, onde ele diz, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo. Façamos estas coisas, suportemos as provas, em outras palavras, porque se queremos reinar com Cristo, devemos estar dispostos a sofrer com Cristo e por Cristo. No livro das Eras, na página 97 e um pouquinho na 98, nós fizemos a leitura na palavra desta forma. É aqui na era de Esmirna, no livro das Eras, na página 97. Porque o irmão Branham estava falando aqui, ele vem falando que Israel não entendia o amor de Deus. Porque eles viam as provas vir, e como que Deus nos ama? Mas o irmão Branham diz, a prova do amor de Deus é através do seu amor eletivo. Ele nos escolheu, ele nos nomeou, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a prova do seu amor. Como disse o irmão Branham em uma mensagem, ele é o A e o Z, ele é o princípio e o fim. Ele não é o Deus do meio. Porque no meio é palha, é prova, é tempestade, é todo tipo de inseto, estou falando aqui no conceito de uma planta. O início dela é o grão, a vida. O fim dela é o grão manifestado, a vida. No meio é palha, é casca, é prova, é sol escaldante, é chuva torrencial, é praga vindo contra ela, mas ela chegou à vitória. Então, Deus, o seu amor é que ele nos elegeu no princípio e ele estará conosco no final e já está dando prova disso. Então, vamos falar um pouquinho do meio. O profeta diz, ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é prerrogativa dele, é assunto dele. Se fosse dado o direito para nós escolher, nunca escolheríamos sofrer. Mas acompanhamos aqui a leitura. É prerrogativa dele, ele é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Veja você, ele próprio padeceu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Como que aquele doutor lá que cobra R$700 por uma consulta, com aquele escritório lindo que ele tem, e aquela fila de pacientes que marcam com antecedência meses, às vezes, como que ele chegou naquele ponto? Quantas noites sem dormir, quantas provas, quanto choro, quanto dinheiro investido, quanta privação. Ah, sim, agora ele é o doutor fulano de tal.
Todo mundo na região vem pessoas de longe para consultar com ele, mas vê as provas que ele passou. Quanto ele se privou em seus anos, talvez de juventude, para poder concluir seus estudos, colocar o diploma na parede, trabalhar e agora sim, usufruir daquilo que ele foi provado e aprovado. A Escritura diz, ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isto? Tiago 1, do 2 ao 4, diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Aqui está a chave de tudo. Por que ele fica de lado? Por que ele não resolve facilmente todos os nossos problemas financeiros, físicos, familiares, materiais? Não, espera, ele deixou um pouco de prova com um propósito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu e está assentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Oh, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas. Todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isto, não é de Deus. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, esta condição especial em Esmirna, porque o irmão Brando está falando aqui
em um aspecto de uma era, porque eles passaram por grandes provações, grandes provas. Então, mas ele transfere isso para o indivíduo, porque cada um de nós, em particular, temos uma era, temos um tempo de viver aqui. Uma era não é outra coisa senão um período. Nós também somos uma igreja, somos uma era, somos um período de tempo vivente aqui. E nesse período de tempo nós vamos passar por provas, se é que somos filhos, é o que a Escritura está a dizer. Agora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disto, não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isso é de Deus, esta é a vontade de Deus. É necessário. Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade, de que devemos padecer e ser semelhantes a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor, o amor é benigno. O amor é sofredor. Lembro de um hino. Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12, diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Meu Deus, parece que tudo está errado, parece que nada dá certo, parece que eu estou sozinho, parece que Deus não me ouve, eu acho que nem eleito eu sou, eu não sou filho. Opa! Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco, agora o contrário também é verdadeiro, tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Oh, louvado seja o Senhor, está tudo bem em minha vida, minha família está bem, meus filhos estão bem, meu salário está bem, tenho bastante dinheiro, tenho saúde, minha esposa e tudo mais. Mas isso não é a prova cabal da aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Ah, sim. Mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim disse e manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si mesmo e nos deu do seu Espírito. Você, crente da mensagem, irmão, irmã, você quer saber se Deus te ama? Olha o que ele te mostrou. Olha o que ele te revelou. Pois Jesus disse: Te dou graças, ó Pai. Escondi estas coisas dos sábios e entendidos e as revelei aos pequeninos. Então ele nos amou, nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas, que ele, em sua sabedoria, permite acontecer. Então nós começamos a mudar realmente o nosso entendimento, mudar o nosso parecer, mudar a nossa concepção sobre muitas coisas nesta vida. E como que as pessoas às vezes condenam alguém. Porque, veja só, perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu a saúde, perdeu o emprego e tudo mais. Então, olha o que falavam de Jó. Jó, tu tens pecado escondido, Jó, porque tantos males vieram sobre ti. Veja, a tendência humana é o julgamento, tanto contra alguém como a si mesmo. Começa a dizer: não, eu acho que Deus está me cobrando. Não, se você errou no passado e você se acertou com Deus, você confessou, você está certo de Deus. A mensagem que eu fiz leitura no início, o irmão Bruna fala sobre Elias, naquele desafio no Monte Carmelo. Ele orou a Deus, porque ele estava sendo perseguido,
ele não via ninguém lhe apoiando, mas ele fez aquele desafio no Monte Carmelo. Quando o desafio era levantar um altar e colocar o sacrifício e rogar a Deus para que respondesse. O Deus que respondesse, se Baal ou Jeová, este deveria ser respeitado, honrado e aclamado em Israel. Os profetas de Baal tiveram seu tempo, tiveram pela manhã inteira até o meio-dia e clamaram e se retalharam e pularam e gritaram e fizeram todo tipo de alvoroço e Baal não lhes respondeu. Mas chegou a hora do Elias entrar em cena. Ele reparou o altar, primeiro ponto. Reparou o altar. Se está acontecendo alguma coisa e o altar está fendido, Deus não vai responder mesmo. Mas se você reparou o teu altar, tua vida de oração, tua separação com Deus, tudo está em ordem, você reparou o altar, colocou o sacrifício, como Elias colocou o sacrifício, colocou o cordeiro sobre a lenha, você vem com teu sacrifício, você vem em nome do Senhor Jesus Cristo, você vem. Como que se faz alguma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo? Não é só o falar, mas é o proceder. Senhor, eu sou um servo teu, sou uma serva tua. Senhor, eu sou alguém que está em dia com minhas obrigações como cristão. Eu tenho participado da ceia, eu tenho assistido os cultos, eu tenho sido cumpridor de meus deveres. Então você está ali colocando o sacrifício, eu venho em nome de Jesus Cristo. E Elias, depois de fazer isso, ele foi bem radical. Ele mandou colocar água sobre o altar para que alguém pensasse, bom, era meio-dia, quem sabe o sol estava muito forte e alguma faísca aconteceu ali, pegou fogo. Não, ele molhou bem a lenha, todo o altar encheu de água, mandou fazer uma vala em torno do altar, levantou suas mãos e disse, Senhor, eu tenho feito tudo isto conforme a tua palavra. Agora, Senhor, deixa esse povo saber que eu sou teu servo e que tu és Deus em Israel. Responde com fogo. E o fogo veio do céu. Então, nós devemos estar certos com Deus, seja na prova, seja na tribulação, seja na aflição. E Ele certamente nos contemplará. E Ele aceitará a tua oferta, o teu sacrifício. Não literalmente que Ele tem que fazer o mesmo, derramar fogo do céu. Este fogo hoje é mais forte que aquele fogo literal, mas é um fogo vivo do Espírito Santo em tua vida e você sendo oferecida como um sacrifício a Deus, como um sacrifício como Jó estava sendo oferecido como sacrifício. Não porque ele estava em pecado, que ele estava sofrendo, não, porque ele estava sendo oferecido como sacrifício. A igreja primitiva, nós vimos que eles tinham um conceito, ou ela tinha, a igreja primitiva, um conceito diferente do nosso sobre estas coisas, sobre sofrimento, sobre dor, sobre angústia. Na verdade, eles, principalmente depois do transcorrer das eras, ali debaixo da unção do boi, era um prazer sofrer por Cristo. Mas hoje, com esse evangelho moderno, o evangelho da prosperidade, não sofras mais, se você estiver sofrendo, o Filho de Deus não sofre. Não, nós somos cristãos. Não que Deus é um ditador, é um general, ali um espancador. Não. Mas, como vimos no livro das Eras, assim como ele sofreu, foi provado, e ele recebeu a adoção, e além disso, ele pôde se assentar no trono, quer dizer, domínio, todas as coisas, nos céus e na terra, todo o poder me é dado. Ele quer fazer de cada um de seus filhos herdeiros da mesma coisa, herdeiros de Deus. Agora, é pouca coisa ser herdeiro de Deus? Pense no que Deus é. Às vezes os crentes pensam na vida eterna, na recompensa, como somente algo que você vai viver eternamente. Mas se hoje nos fosse dado o direito de viver eternamente, em alguns aspectos seria uma tortura.
Não é só viver eternamente. Viver, 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 viver. Não, é a própria vida eterna, não estar fora, no mundo exterior. E você vivendo e vivendo, e o tempo passando. Não, é você ser a própria vida, porque é herdeiros de Deus e co-herdeiro, igual a Cristo. 50% para Cristo, 50% para nós. A noiva, a igreja, os filhos. É isso que Deus tem para nós. Agora, Jesus, ele chegou a dizer: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Como João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele escreveu dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições de Cristo. E são aflições de Cristo. Aflições que a igreja maltratada, que a igreja desqualificada no mundo, e mesmo às vezes você, como um filho, como uma filha, pedindo a Deus, e Deus te provando, como tem a promessa: vocês que guardaram a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra, no mundo. Então Deus não está alheio. Ele disse ali, a alguma das eras, a Esmirna: eu sei o teu sofrimento, eu sei a tua luta, conheço a tua prova, mas eu estou contigo. Mas tu dizes, eu sei da tua pobreza, diz ali em uma escritura, mas tu és rico. Às vezes você está pobre, às vezes pode ter até condição material, mas está pobre de alegria, está faltoso de paz na mente, e as lutas, e as batalhas, e os sofrimentos, e as provas. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se isto fosse coisa estranha, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Para que também, então, é muito claro o que Pedro está dizendo, não é? Como já fizemos leitura. Não estranheis isto. Isso não deve ser algo alheio, indiferente na vida cristã. Não estranheis, não sejais ignorantes. Estas coisas vão acontecer. Mas sede participantes das provas, suportai as provas, vivei as provas, porque sereis também participantes da glória. É isso que estamos falando. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, nós lemos assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, a Escritura está sendo apresentada de uma forma primorosa. Olha, vocês não foram concedidos somente crer, como algo distante. Não, mas também participar da própria vida de Cristo. Não só da sua glória futura, mas participar de seu sofrimento, participar de seu sacrifício. Como disse Paulo em algum lugar: eu me alegro por cumprir em minha carne o resto
das aflições de Cristo. Agora, nos voltando para a nossa primeira leitura, livro de Levíticos, na oferta de alimentos, o ofertante somente oferecia muitas ofertas, como a oferta de paz. Ele deveria preparar, levar ali a oferta, o alimento, e ele comer lá no lugar indicado, junto ao seu altar, junto ao seu sacrifício, participar daquilo. Porém, diferentemente, na oferta de alimentos, na oferta oferecida de alimento, o ofertante somente oferecia. E era oferecido a Deus, e o sacerdote comia, e seus filhos também, levitas, comiam, e ele era uma entrega. Por isso, a viúva estava oferecendo a Elias. Por isso não foi uma rudez de Elias chegar e pedir a comida. Deus que estava preparando aquilo. Vai lá e faça um bolo para mim e traga água para mim. E ela, uma serva de Deus, em seu coração, veio e ofereceu da sua comida, ofereceu da farinha e do azeite e a água e trouxe ao servo de Deus, como que servindo e entregando a Deus aquela parte. Entregando a Deus. Ela era uma crente fiel e Deus a estava observando. Por isso, ali em 1 Reis, Deus disse a Elias, capítulo 17, versículo 9: levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher que te sustente. Não foi um anjo enviado para a casa de Sarepta, ou ela teve um sonho, ou vai chegar um homem vestindo assim, 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 assim. Não, mas era algo que bateu no coração dela, em cumprir a palavra. Ela era uma crente fiel. Ela era acostumada a entregar oferta, a entregar o dízimo, acostumada a servir a Deus no tocante àquilo que Deus exigia em sua palavra. O que aconteceu é que houve uma visitação especial em sua casa. Deus prometeu, Deus cumpre. Estas são as ordenanças de Deus. Até mesmo no tocante a ser um dizimista, ele diz: faça prova de mim, se não abrirei a janela do céu, derramarei bênçãos sem medidas. É a palavra dele. Se alguém quer ser crítico, que seja crítico. E a oferta, quando era levada ao sacerdote, não era para o sacerdote pegar e dar para alguém. Só era cumprida se ele comesse. Então, Elias estava sendo esse sacerdote que a mulher estava oferecendo a oferta e recebeu as bênçãos. Agora, uma leitura em São Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26. São Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26, nós lemos assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos, 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. A uma mulher viúva. Hoje, nós somos esta mulher viúva, que o marido mundo, lembrando da mensagem do irmão Branham, a união invisível da noiva, o marido mundo, aquele que antes nós servíamos, antes nós tínhamos prazer, o marido mundo morreu. Então agora uma viúva que recebera Elias, que era o comissionado de Deus naquele tempo, era a voz de Deus na terra, com uma mensagem, a mensagem de restauração a Israel, porque essa era a mensagem de Elias: volte, Israel, volte para o caminho do Senhor, pratique as primeiras obras,
enviada por seus profetas. Sirvam a Deus, esqueçam Baal. Então, nesse tempo, Deus enviou Elias com esta mensagem de restauração, e nós temos aceitado esta mensagem, e nós temos crido no mensageiro, nós temos abandonado as coisas do mundo. Então, nós somos esta mulher que recebeu Elias em casa. Voltando, então, à nossa escritura de Levítico, considerando algumas das coisas que fizemos leitura ali no início do programa. Levítico capítulo 2. Vamos ler primeiramente o versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Então veja, a melhor oferta, não dar como um criador de ovelhas, dar a mais magra, a doente, porque de cada uma de 10 que nasciam, uma era do Senhor. Mas a Bíblia dizia para escolher o melhor do rebanho. E aqui está dizendo, para oferecer a flor de farinha, o melhor, e nela deitar azeite, e porá o incenso sobre ela. Então, devemos oferecer esta oferta, ser esta oferta moída, como já fizemos leitura. O azeite, o Espírito Santo. Efésios 5:2, a Bíblia disse, andai em amor, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, sermos esta oferta, este incenso, este cheiro suave. No versículo 3, é o 3 que temos ali? Sim. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Então o Senhor considera uma oferta, uma entrega, um sacrifício. Coisa santíssima é a sua vida com Deus, o seu porte com Deus, a sua privação, a sua entrega, a sua obediência, a sua voluntariedade, a sua oferta, o seu dízimo, o teu sacrifício de louvor. Não, eu não vou me comprometer o meu domingo, o meu final de semana. Eu tenho o meu compromisso de ir no culto, servir a Deus. Eu vou estar ali, eu vou levar a minha oferta. Você mesmo sendo uma oferta, uma entrega, entregando o teu caminho ao Senhor, se despojando de teus conceitos, porque o mundo acha uma loucura tantas das coisas que fazem parte da vida cristã. Mas a Bíblia diz, coisa santíssima é. Versículo 4. Diz assim, e quando ofereceres oferta de alimentos, cozida no forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões ázimos, untados com azeite. Então, sem fermento. Se somos esta oferta oferecida ao Senhor, sem fermento, sem pecado. Veja o que acontece no dia da ceia, o pão asmo. Não somente os pães ázimos que comemos, mas cada membro do corpo deve ser este pão ázimo, sem pecado, sem levedura, sem coisas más, uma mente sã diante de Deus, uma vida sã, uma vida de confissão, de entrega, de rendição. Tudo isso está aqui. Nós vamos no versículo, é o próximo ali, é o 5. E se a tua oferta for oferta de alimentos, cozida na caçola, será da flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Então aqui continua dizendo, a exigência sem fermento, levada ao fogo, ao forno. Quanto fogo você passa? Lembra dos 3 jovens hebreus que passaram pelo fogo, passarem pela prova? Há uma escritura que diz, se passares pelo fogo, não serás queimado.
não serás consumido se passares pela prova. Versículo 10 agora, desejo pontuar aqui. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor, oferecidas, entregues, rendidas. Versículo 11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Como falamos, né? O evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, da vitória, e o evangelho ali de palavras de incentivo, palavras ali que somente de regozijo, um evangelho só da flor, sem espinhos, mas o evangelho completo é de flor e de espinhos. E aqui está dizendo, olha, nenhum mel, às vezes, na vida de um cristão, não existe mel nenhum. Na verdade, quando nós comemos a palavra lá em Apocalipse 10, diz, na boca era doce como mel, mas caindo no ventre se tornou amargo. Porque a nossa vida é uma vida de entrega, é como Cristo, como Paulo disse, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo. Passe pela vossa prova. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. E o versículo 13 diz assim, e todas as tuas ofertas, dos teus alimentos, temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Foi Jesus quem disse, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, sem o poder, porque o sal, além de causar o sabor, exaltar o sabor ao alimento, o sal ele tem o poder curativo. Antigamente, quando não se tinha conservadores ou geladeiras, salgava-se a carne, né, para que não apodrecesse, se conservasse. Bom, o sal ele tem um poder curativo, o sal da aliança, porque lá no Velho Testamento, quando fazia a aliança, estava presente o sal, e não deixarás na tua oferta faltar o sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vós sois aquilo que salga ali na família, que traz ali um poder curativo, porque vocês têm este sabor, vocês têm essa vida, esta essência em vós. Se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisada pelos homens. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Foi Paulo falando para os cristãos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O sal aponta para a temperança, para a paciência, para a sabedoria, para uma vida temperada com sal, uma vida vivida, uma vida salgada. Não um sal insípido, sem sabor. Para que serve um sal sem sabor? Para nada, para jogar no chão, para nada. Então, olhando para estas coisas, nós vimos com exatidão que temos uma parte para cumprir. Porque às vezes vem temores na vida do crente. Se eu perder um filho, se eu perder uma filha, se eu sofrer um dano, bom, aquela pessoa vai desanimar na fé, então.
Não vai mais crer em Deus? Vai descrer de sua própria eleição? E o que nossos irmãos do passado viveram? E os caminhos que eles tiveram que cruzar? Eles são ali considerados aqueles que foram como os bois, porque estiveram na era do boi, porque foram 4 unções: a unção do leão, a palavra; a unção do boi, o sacrifício; a unção do homem, a sabedoria; a unção da águia, a revelação; o voar nas alturas. Mas em nós também deva estar esta unção de entrega, de trabalho, como boi trabalha para o seu possuidor e se esforça e se entrega e se caleja, e por fim a sua própria vida é entregue como sacrifício. E nossos irmãos passaram por isso tudo, e como disse o irmão Brana, e nós cortamos o dedo na lata de sardinha e temos a maior prova da face da terra. Sim, Deus não é ignorante, Ele não é alguém que está alheio à tua dor, ao teu sofrimento, à enfermidade de teu filho, ao teu problema financeiro, ao meu, ao de quem quer que seja, a nossa prova, a nossa luta. Mas tenhamos nós firmeza, estabilidade, temperança. Sejamos adultos na fé, crescidos em Cristo. E, como disse a Escritura, tendes vós alegria quando passardes pelas provas. Porque Deus não vai tirar de nossa vida, excluir de nossa vida isto. Nos faltará para nos assentarmos, sermos aprovados, adotados, aceitos como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Lembro-me do cego Bartimeu, que o irmão Brana conta. Ele tinha um cordeiro que o guiava e o levava para a praça, e ele tinha aqueles pombinhos que faziam uns movimentos ali e umas apresentações, pombos treinados, e ele ali naquelas gaiolas, ele apresentava os pombos e as pessoas lhe davam dinheiro, e ele voltava no final do dia sendo guiado por seu cordeiro, como os cães fazem hoje. E ele tinha sua esposa e uma filha. E sua esposa esteve doente, e ele disse: Senhor, se o Senhor curar a minha esposa, eu oferecerei o meu pombo como sacrifício, entregarei lá no templo. E a sua esposa foi curada e ele entregou. Mas na frente sua menina ficou enferma, e ele falou para o Senhor: se o Senhor curar a minha filhinha, que eu amo tanto, assim como o Senhor curou a minha esposa, eu vou entregar o meu cordeiro lá no templo para o sacerdote como sacrifício. E o Senhor curou a sua menina, e lá vai ele falar com o sacerdote para entregar o seu cordeiro. E o sacerdote disse: Bartimeu, você não pode oferecer esse cordeiro como sacrifício. Esse cordeiro é teus olhos. E eu te darei o suficiente para que tu compre um cordeiro e entregue um cordeiro ao Senhor. Ele disse: sacerdote, eu não prometi a Deus um cordeiro. Eu prometi a Deus este cordeiro. Ele disse: não, mas esse cordeiro são teus olhos. Ou é teus olhos? Ele disse: Deus proverá olhos para o cego Bartimeu. E ele ofereceu o seu cordeiro. Bom, o resto da história você sabe. Estava ele agora pedindo ajuda. Não estava mais apresentando seus pombos. Necessitava que alguém o levasse em alguma esquina, em algum lugar onde as pessoas passavam, e lhe alcançasse algum trocadinho. Ajutório, ajutório, ajutório. Mas de repente ele ouve um barulho e perguntou: quem é esse que vem aí? É Jesus, Bartimeu. Jesus de Nazaré. Ele disse: eu ouvi dizer que ele entrega de volta a visão aos cegos. E começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, com coragem. Começou a falar.
E Jesus disse: tragam o cego à minha presença. E conversou com ele, disse: o que tu queres? O seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor Jesus. E havia muito barulho ali, e todos falando, e alguns criticando, e alguns adorando, mas o seu clamor, um clamor de sinceridade, ele era um crente fiel, chegou aos ouvidos do Senhor Jesus. O que queres? Ele disse: eu quero olhos, eu quero ver. E ele recebeu de volta sua visão, recebeu seus olhos. Que grande coisa, que grande oferta ele fez, que grande exemplo. O irmão Branda diz que ele estava ali encostado em alguma pedra ali, na entrada de Jericó, era onde ele estava, e ele estava pensando: eu estou aqui em alguma pedra que um dia esteve sobre essas muralhas, e um dia o grande capitão Josué passou por aqui. E mal sabia ele que aquele que estava com Josué, que esteve com Josué liderando aquela batalha, vinha ali. O mesmo que esteve com Josué, que apareceu para Josué como um guerreiro, estava ali agora em um corpo de carne. Jesus Cristo, o grande capitão. Que esse grande capitão esteja em tua vida, irmã, esteja em tua vida, irmão, e te dê aquilo que você necessita. Entregue-se a Deus a cada dia, tua vida, teu louvor, teu melhor, tua oferta. Faça o melhor para Ele. Seja você mesmo, você mesma. Seja esta oferta agradável ao Senhor, a oferta da flor da farinha. Querido e amado Deus, bendito Pai, que esta palavra que falamos esta noite seja vivificada em cada coração, Senhor. E que muitas respostas na vida de meu irmão, de minha irmã, possa ser esclarecida, Senhor, quando olhamos de maneira correta para a Tua palavra, quando nos rendemos, quando nos entregamos, Senhor, e possamos falar e podemos falar amém a cada escritura, em cada situação. Deus bendito e eterno, seja, Senhor, com esta casa, seja, Senhor, com esta vida, Pai, também com a minha vida, e que possamos juntos, Senhor, sermos esta oferta oferecida a Ti, neste tempo final, onde o Senhor tem dado a nós, ó Pai, olhos para ver, onde o Senhor tem dado para nós o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Bartimeu não precisou mais de um cordeiro para guiá-lo pela mão, ele estava tendo agora o melhor cordeiro, ou o Cordeiro de Deus. Ele agora tinha olhos, ele agora estava recompensado, assim como a viúva de Sarepta, recompensada, e nunca faltou farinha em sua prateleirinha, nunca faltou azeite na botija. Assim também nós, Senhor, nunca tem faltado farinha, azeite, palavra, Espírito Santo, porque temos recebido o Elias em nossa casa, recebido a Ti mesmo, Senhor, que cada um possa receber um ao outro, como a Ti mesmo, Senhor. No precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro, tudo entrego a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande shalom, irmão, irmã, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.